Estamos de volta para falar de BBB. Olá, tchucos, muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse eu Não Te Conto. E nesse canal você vai saber tudo o que rola nos principais realities. Então já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, a sua torcida e a sua opinião. Vamos ao que realmente interessa. Então vamos ao resumo da festa da líder Thelma que rolou na madrugada desta quarta-feira. Marcela estava com a tristeza estampada no rosto, estava curtindo o momento viuvez, chegou a chorar no meio da festa, depois ela se isolou no quarto e chorou ainda mais. Felipe falou com Babu a respeito do comportamento das meninas dentro da casa. Ele disse que elas querem formar uma espécie de bonde, porém estão tretando entre elas. E ele analisou que a Ivy fica jogando para os dois lados, que a Mari quer estar perto da Fly, mas ao mesmo tempo não quer, e que a Fly tá batendo no peito e aparecendo com esse clima de já ganhei. Babu concordou com Felipe e disse que ao mesmo tempo que as mulheres estão tretando, elas não querem quebrar a corrente. Gabi bebeu bastante, foi cuidada por Manu e por Rafa, e aí ela começou a cantar uma sofrência lá no meio da festa, e deu a entender que estava sofrendo por Guilherme, né? Por conta da situação do Guilherme com a Bianca e coisa e tal. Depois ela foi pro banheiro chorar e a Gisele foi consolá-la. Gabi disse a Gisele que não quer mais passar por isso e a Gisele disse para ela que é por isso que tem que escolher direito as coisas, tem que escolher direito no que se envolve. E aí Gabi continuou chorando e lamentando e dizendo que agora quer ficar sozinha. Felipe e Mari chamaram a atenção de Flyslane dizendo que Flyslane queria se excluir. E ela respondeu dizendo que odeia hipocrisia, que ela não queria se enturmar com o povo que vota nela. Depois, gente, acabou rolando um estresse entre Mari e Flyslane, porque a Mari disse que a Flyslane queria ficar pelos cantos, não estava enturmando nem com ela, nem com o Felipe, pelo menos, né? Mas a Flyslane disse que não estava se excluindo e que ela estava com ranço da cara do povo. Enquanto isso, no quarto, Marcela, que estava acamada, foi consolada por Thelma. Marcela disse que não se tratava somente de saudade, mas sim de saber o quanto era importante para Daniel estar lá dentro e também saber o quanto essa resposta é doida para eles, que ela acha que entendeu as coisas e na verdade não entendeu nada. Flyslane e Ivy também conversaram sobre paredão e sobre a permanência de Flyslane e de Ivy na casa. Flyslane disse que não é possível afirmar nada e que as pessoas lá dentro acabam afirmando coisas sem terem certeza de nada. Flyslane também disse que não quer se achegar a um grupo no qual não se encaixa, que ela odeia forçar, que não gosta de hipocrisia, por isso ela não quer contar com ninguém que falou na cara dela que ela ia sair, que foi um dos piores dias da vida dela, aquele julgamento. Flyslane relembrou o joguinho da Discord, onde todo mundo afirmou que ela sairia naquele paredão e disse que foi muito difícil e que ela não quer hipocrisia. Se ela tiver que sair, por conta disso que ela saia, que não é rancor, mas que tá doendo, que ela sabe a dor que sentiu e o Brasil viu a sua dor e comprou a sua dor. Depois dessa conversa com Flyslane, Ivy foi conversar com Marcela e falar a respeito da inimizade de Gisele e Flyslane. Ivy disse que já está ficando chato essa situação e que, na verdade, a Flyslane já sabe das coisas que a Gisele anda falando dela pela casa. Ivy também comentou com Marcela que Flyslane disse que Gisele é capaz de queimar o próprio amigo por 1,5 milhão. Marcela disse que era melhor elas não tocarem nesse assunto com Gisele para tentar amenizar a situação. Flyslane, que já estava bem alterada, conversou bastante com o Felipe e disse que torce por ele também. Felipe disse que torce para todo mundo. Depois ele corrigiu dizendo que torce por ele e por Babu. Flyslane discordou e disse que não torce para todo mundo não. E que ela quer na sua final ou Felipe ou Ivy. Enquanto isso, a Mari estava atrás dos dois. Não sei se foi possível ela ouvir essa parte da conversa. Felipe perguntou se Flyslane mudou de opinião e Flyslane gritou que odeia hipocrisia com todas as suas almas, palavras dela. Felipe também disse para Flyslane que, se for possível, ele quer que vá ela, ele e Babu para a final. Porém, a preferência dele fica entre ele e Babu na final. E que se ele não ganhar e o Babu ganhar, ele vai ficar muito feliz da mesma forma. Manu e Gisele conversaram na sala a respeito do jogo e dos próximos acontecimentos.
E elas torcem para que haja poder do veto na prova do líder e que a Thelma possa vetar Flaislane, Mari e Felipe. A Manu relembrou também que ela tem que vetar o Babu. A Gisele acha que a Thelma não veta o Babu, mas a Manu acha que tem que vetar porque senão o Babu, ganhando o líder, vai colocar uma delas no paredão. Gisele acha que o paredão ideal seria Flaislane, Felipe e Babu. Manu concorda e disse que seria uma boa resposta. Detalhes nesse diálogo todo entre Manu e Gisele. Gisele se refere a Babu como homão, se refere a Felipe como hominho e se refere a Flaislane como a mulher. Ela não cita os nomes dos três. Depois a Rafa explicou que as coisas mudam muito lá dentro e que talvez Felipe também pudesse ser uma de suas opções caso ela se torne líder. Flaislane disse a Mari que estava decepcionada com Felipe. Mari ficou surpresa e disse que Felipe não havia dado motivos para que Flaislane se decepcionasse. Flaislane contou que Felipe disse que está se importando com a opinião do público e não com a opinião dela. Mari disse que realmente o que importa é a opinião do público. E aí a Flaislane ficou indignada e disse que a opinião dela tem que contar porque ela acredita também na opinião do Felipe. E agora ela está se questionando se o Felipe está realmente só se importando com o público ou se está sendo verdadeiro. A partir daí, a Flaislane abriu um caminho sem volta e começou a detonar todo mundo no meio da festa. Ela chegou na Marcela e disse para Marcela que a Thelma contou para o Felipe que agora o novo grupo dela são as meninas Rafa, Gabi e Manu. Marcela apenas ouviu Flaislane e não comentou nada. Flaislane, que já estava para lá de bêbada, disse que não deveria estar contando as coisas que o Felipe lhe disse. Flaislane resolveu se esconder embaixo da mesa da decoração, como de praxe. Felipe e Babu estavam observando tudo de longe. Marcela pediu para Flaislane sair debaixo da mesa e o Babu disse para Marcela deixar para lá, que a Flaislane só estava querendo chamar a atenção. Felipe também ficou indignado e disse que gosta de Flaislane, mas que essa situação não dá. Felipe também disse que ela está querendo chamar a atenção, que ela estava agindo como criança. Depois, inconformado com a situação, Felipe pediu para Flaislane sair debaixo da mesa, porém sem sucesso. Vendo a situação da Flaislane, a Ivy e a Gisele comentaram a respeito do comportamento da moça e a Gisele continua apontando que era tudo mentira e fingimento da Flaislane e ainda diz que a Flaislane não presta. Isso aí não presta, foram as palavras de Gisele. Em uma conversa com Thelma, a Ivy relembrou a situação envolvendo a Thelma e a Mari na última prova do líder, que gerou aí aquele desconforto, onde deu a entender que a Mari havia desistido da prova por conta da Thelma. A Thelma se irritou, disse que não precisava de caridade, coisa e tal. Thelma disse pra Ivy que as coisas já estão resolvidas entre Mari e ela, que já houve um pedido de desculpas, mas que essa situação abre precedente para que no futuro alguém possa dizer: você abriu mão por causa dela, e não foi isso que aconteceu, garantiu a Thelma. E apesar de ter prometido causar, Flaislane apenas conseguiu irritar Felipe e Mari e fez um showzinho à parte lá no meio da festa. Mas depois ela acabou dando PT e teve que ser carregada por Felipe para a cama. Depois disso, Felipe e Gisele começaram a interagir, e o que todo mundo achava que seria um flerte e que poderia rolar até beijo, acabou foi muito mal, gente. Felipe se aproximou da Gisele, brincando a respeito da tal massagem lá, ainda daquela aposta. Ele disse que só queria saber da massagem dele, que seria amanhã. Depois ele continuou provocando, só queria saber a data, né? O dia que ela ia fazer essa tal massagem nele. Ela disse que tinha que colocar na agenda e os dois ficaram ali meio que flertando no início. Depois Felipe garantiu que em algum momento Gisele ia ter que pagar essa massagem. Ela disse: vamos fazer então agora, deita aí. Ele disse que não, que ele tinha que ficar à vontade para que isso acontecesse. Depois Felipe até comentou que a mãe dele ia ficar com ciúme da situação e a Gisele brincou que ela é a nora querida da mãe do Felipe.
Depois disso, gente, a conversa entre Gisele e Felipe ficou bem séria. Eles começaram a falar a respeito de jogo. Gisele questionou que ela é a opção do Felipe, que ele já colocou no quarto branco, que ele já votou nela. Ele disse que no momento ela não é a sua primeira opção, mas ela continuou insistindo que o Felipe faria de tudo para colocá-la no paredão. Gisele jogou na roda que sabia fofocas a respeito de Felipe, de coisas que ele tinha combinado lá dentro, inclusive a respeito de votar na Ive, mas ela não citou nomes. Ele queria que ela citasse nomes de quem foi a fofoqueira, mas ela não falou. Felipe começou a ficar irritado e disse que Gisele faria de tudo para ganhar 1,5 milhão, inclusive queimar os próprios amigos. Ele jogou na cara de Gisele que Gisele havia espalhado que o Pyong é rico, que a Rafa é rica, que a Manu é rica e que por isso não precisariam do prêmio. E aí os dois começaram um bate-boca no meio da pista de danças. Gisele negou que tenha falado isso a respeito de Pyong em tom ofensivo, mas que ela disse que o Pyong saiu, que estava tudo bem. Ela quis justificar que na verdade o Pyong saiu e não precisava do prêmio. Só que ela acabou se enrolando ainda mais porque o Felipe jogou na roda que ela já havia dito que Rafa tem um perfume de 5 mil reais e coisa e tal. E o Felipe acabou dizendo que ouviu essa conversa da própria Gisele, da própria boca da Gisele, o que deixou a Gisele sem saída. Bom, para resumir, a Gisele ficou tentando se justificar e quanto mais ela tentava, mais o Felipe jogava as coisas na cara dela. Ela disse que já tinha falado isso pro próprio Pyong, né, a respeito dele ganhar 1,5 milhão por mês, 1 milhão por mês, mas o Felipe também questionou se a Rafa sabia disso, sabia que a Gisele falava essas coisas pelas costas. Gisele ficou sem jeito e o Felipe acabou deixando a Gisele falando sozinha porque os dois se estressaram pra caramba. Gisele chegou dizendo para as meninas que ia contar pro Felipe o que a Ive lhe contou, né, a respeito daquela conversa, sobre votos, sobre as coisas que a Flyslane havia contado pra Ive. Marcela questionou se Gisele valorizava mais a amizade da Ive ou ficar falando coisas para o Felipe. Gisele se irritou, meio que falou alto com a Marcela. Marcela pediu para Gisele baixar a bola e não falar naquele tom com ela. Gisele ficou irritada com Marcela e disse que Marcela tenta entender todo mundo, só não tenta entendê-la. Gisele continuou lá contando o conteúdo da conversa dela com o Felipe e tentando se justificar, dizendo que não falou essas coisas por mal, né, a respeito do pessoal que não precisa de dinheiro lá dentro. Thelma e Marcela não ficaram do lado da Gisele na questão de precisar ou não precisar do prêmio. Elas disseram para Gisele que não tem nada a ver com ser coitado ou não, que ninguém lá dentro é coitado, que todos estão lá dentro lutando da mesma forma. Marcela se cansou da conversa e saiu de perto de Gisele e de Thelma. Thelma continuou lá conversando com a Gisele e dizendo que ganha o jogo quem jogar melhor, quem tiver melhor atitude, quem for o favorito do público, independentemente de necessitar ou não, independentemente da condição financeira de cada um. Bom, gente, a partir daí a Gisele simplesmente surtou. Ela queria provar por A mais B que estava com a razão, porém não conseguiu esse aval nem da Thelma, nem da Marcela. Marcela, inclusive, saiu falando da Gisele pelos cantos, falou com a Mari, falou com a Ive, falou que nesse momento nem queria a Gisele por perto. Gente, a Gisele ficou tão fora de si que ela ficou fazendo gestos como se estivesse se arranhando, se cortando ou algo parecido, e ainda gritou com a Thelma que a Thelma estava se fazendo de cega, surda e muda. Depois disso, a Ive também conversou com a Gisele, tentou acalmar, disse para ela não dar importância ao que o Prior havia dito. Porém, a Gisele não se acalmava e depois que a festa acabou, ela chorou na sala, tentou desabafar lá com a Ive. A Ive disse que o problema era do Felipe, que ela não tinha que pegar isso pra ela, tentou acalmar a Gisele, mas a Gisele ficou abalada de verdade. E há quem se preocupe aí com a situação da Gisele, porque ela já teve um quadro de depressão e isso pode sim ser muito grave, né? Pode ter afetado aí o psicológico da Gisele, segundo alguns apontam nas redes sociais.
Inclusive, no ápice do surto, a Gisele disse que queria se cortar, se machucar e até sair do programa. Ou seja, perto de tudo isso, o show que a Flyslane deu durante a festa acabou se tornando em nada, né? Porque o final da festa é que pegou mesmo. Eita, trajeita, meu povo! E aí, qual a opinião de vocês? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe o seu like e se inscreva. A qualquer momento voltamos com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.